Então, vamos lá. Pessoal, boa noite a todos. Nós vamos aqui falar hoje um pouco sobre os primeiros passos do investidor iniciante. Primeira coisa que nós vamos falar é sobre o porquê a Bolsa de Valores é para mim. Muitos não sabem o poder, a totalidade que a Bolsa de Valores tem para poder gerar renda e aumento de patrimônio. Muitos não sabem o poder que ela tem para poder utilizar para uma aposentadoria tranquila, utilizando através de dividendos ou até mesmo através do aumento de capital, aumento do seu patrimônio. E a primeira coisa que nós vamos falar é a respeito do mindset, ou seja, a mudança de mentalidade. Cada um hoje tem uma forma de pensar, uma forma de avaliar, uma forma de viver a sua vida. Mas todos nós temos que ter uma mentalidade em comum, que é, quando nós falamos de mindset, nós estamos falando de pensamento. E nós temos que pensar, sempre nós temos que pensar em um futuro próximo ou um futuro a longo prazo. E quando nós falamos de pensar em um futuro, na nossa vida financeira, nós devemos então traçar um objetivo e definir um tempo para nós conseguirmos alcançar aquele objetivo. Por exemplo, se eu quero alcançar um objetivo, por exemplo, eu quero ganhar R$10.000 no período de um ano, então eu vou traçar um objetivo e vou definir um tempo para eu poder cumprir aquele objetivo. Cada um tem o seu objetivo, cada um tem a sua forma de pensar, mas nós devemos sempre, ao traçarmos algum objetivo, definirmos um prazo, um tempo para que nós concluamos aquele objetivo. E, por exemplo, se seu objetivo fosse se aposentar mais cedo, sem depender de governo, por exemplo, eu quero me aposentar com 50 anos, ganhando R$2.000 todo mês e não depender de aposentadoria do governo. É perfeitamente possível, mas você tem que começar a pensar nisso desde agora. Defina qual é o objetivo no longo prazo. O objetivo é me aposentar mais novo, então eu vou definir esse objetivo no longo prazo, a qual eu irei definir como eu vou fazer para poder alcançar esse objetivo, quais as ferramentas que eu vou utilizar para alcançar esse objetivo. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é definimos o objetivo, definimos o que nós vamos fazer, nós definimos o tempo que nós vamos utilizar para poder alcançar aquele objetivo e então nós vamos procurar as ferramentas certas para poder aposentar e alcançar aquele objetivo. Então, vamos lá. Se o objetivo é aposentar mais cedo, então qual é a ferramenta que eu vou utilizar? O mercado de investimentos. O mercado de investimentos, a sua forma de investir, é uma forma de você alcançar esse objetivo de se aposentar mais novo, com dinheiro no bolso, tendo um patrimônio razoável. Mas você tem que mudar a sua forma de pensar. Como eu falei aqui no início, cada um temos uma forma de pensar, nós temos um mindset, nós temos um jeito de analisar e de ver as coisas. Mas quando nós falamos de investimentos, quando nós falamos de vida financeira, nós temos que traçar objetivos para que nós possamos sempre melhorar a nossa vida financeira, o nosso patrimônio e assim ter algo que nós possamos nos pautar daqui em 10, 20, 30 anos. Então, não se engane. O mercado financeiro, ele não vai te deixar rico da noite para o dia, não. Mas quando você pensa em um longo prazo, você tem a capacidade de analisar e verificar que o mercado financeiro é sim uma boa opção que você deve sim utilizar para poder alcançar um objetivo de um longo prazo. Vou dar um exemplo para vocês aqui daqui a pouco, mas é importante vocês observarem o seguinte. Eu vou até colocar aqui na tela um slide. Comece com pouco. Se você começar com pouco, você sempre terá condição de ir aportando aos poucos para pensar em um futuro, em um longo prazo. R$20 por mês, defina o objetivo, eu quero colocar todo mês R$20. Depois de 6 meses que você já estiver operando, que você estiver
investir no seu dinheiro, você vai ver o quão bom é o mercado de investimentos e automaticamente todo o dinheiro extra que você vai ter, você vai querer colocar como investidor, você vai querer investir, você vai querer sempre ganhar mais naquele mercado. Então, gente, o interessante é sempre começar. Comece aos poucos, comece sempre pensando no longo prazo, não queira ganhar dinheiro no mercado financeiro, no mercado de ações, da noite para o dia. Não, você tem sempre pensando em um longo prazo, avaliando um longo prazo e nós temos em mente de que com um longo prazo, quando nós pensamos de forma a um futuro longo, em um futuro, quando nós definimos um objetivo, nós temos um tempo para poder alcançar aquele objetivo, automaticamente nós iremos ter uma vida financeira no futuro, utilizando a ferramenta que é o mercado financeiro. Mas aí você me pergunta, o que é a Bolsa de Valores? A Bolsa de Valores é como se fosse um mercado, onde há diversas empresas vendendo parte do seu capital social. Então, por exemplo, uma empresa, ela vale R$1 milhão. Ela pega ali parte daquele seu capital, por exemplo, 200 mil, e divide ele em pequenas partes, como aqui nós podemos ver na figura. Essas pequenas partes, ela vai começar a vender para outras pessoas. Deixa eu só modificar um negócio aqui. Pronto. O pessoal estava entrando aí, o pessoal não estava me vendo no Instagram. Então, o mercado financeiro, a Bolsa de Valores é basicamente onde são negociadas as empresas, elas vendem parte do seu patrimônio, parte do seu capital social, dividido em pequenas cotas, em pequenas partes, e assim a pessoa que compra, o investidor que compra, ele vai se tornar sócio dessa empresa. Então, gente, o mercado financeiro ele é excelente para quem está começando e quer aportar mais dinheiro, aumentar o seu patrimônio utilizando ele. Por quê? Muita gente pensa o seguinte, eu quero abrir um negócio, eu quero ganhar um dinheiro, eu quero viver do meu negócio, mas você já imaginou poder investir em uma empresa a qual ela já está no mercado, ela já automaticamente, ela já tem uma estrutura de mercado, por exemplo, a Ambev ou a Magazine Luiza. Já pensou você poder pegar parte do seu dinheiro e colocar nela ali, se tornar um sócio daquela empresa e ter o seu capital, o seu dinheiro valorizado à medida que essa empresa cresce? É basicamente para isso que serve o mercado financeiro. Você vai pegar o seu dinheiro e aportar em ações, comprar partes daquela empresa, uma empresa estruturada, para poder se tornar sócio. E à medida que aquela empresa vai crescendo, você também vai crescendo. Aí você me pergunta, nossa, mas tem tantas outras formas de investir, por exemplo, a poupança. A poupança é excelente para investir, ou melhor, já foi excelente para investir. Por quê? Hoje em dia, a taxa de juros que nós temos hoje no nosso país, hoje ela está em torno de 2,75. E a poupança, ela tem uma taxa de juros, ano passado, por exemplo, ela teve uma taxa de juros de 2,11% ao ano. Ou seja, se você tivesse colocado aí R$1.000 no início de 2020, automaticamente no final de 2020 você teria aproximadamente aí R$1.021,10. Aí você pode me falar assim, não, é muito, é bacana, é até razoável. Mas quando nós consideramos a taxa de inflação ano passado foi 4,39%. Então, automaticamente, aquilo que você comprava com R$1.000 no início do ano, você já não consegue comprar com aqueles mesmos R$1.000, porque ele perdeu o valor devido à inflação. Para você comprar uma determinada coisa no início do ano com R$1.000, você teria que, no final do ano, ter R$1.042, R$1.043,90
no final do ano. Então, gente, quando nós avaliamos, nós analisamos isso no mercado financeiro, nós verificamos que quando nós investimos na poupança, nós estamos deixando de ganhar dinheiro. Nós estamos deixando nosso dinheiro na mesa. Já quando nós falamos de ações de renda variável, nós podemos sempre ter um lucro muito grande. Vou dar um exemplo para vocês da Vale. No início do ano de 2020, a Vale, se você tivesse investido R$1.000 na Vale no início do ano, no caso no dia 2 de janeiro de 2020, que no caso foi o primeiro pregão do ano, o primeiro dia que a Bolsa de Valores ela abriu, se você tivesse investido esses R$1.000 nesse início de ano, no final do ano você teria uma valorização de 70,47%. Eu vou abrir um programa para vocês aqui, para mostrar para vocês quanto que a Vale, quanto que ela tem hoje, a sua valorização do ano passado para cá. Mas vamos voltar aqui. Aqui nós teríamos R$1.704 se nós tivéssemos pegado esse R$1.000 e investido na Vale do Rio Doce. Essa aqui, infelizmente, ela foi envolvida em diversas situações aí ambientais, mas com relação à empresa, é uma empresa muito sólida, uma empresa que tem crescido muito. Então, se você tivesse investido R$1.000 nessa empresa, comprando ações dela no início do ano, no final do ano você teria R$1.704. Quando nós vamos lá, descontamos a inflação, nós descontamos aí a perda do valor do dinheiro, nós temos aí um resultado, um lucro nessa compra e venda de ações de R$1.633. Eu vou tentar abrir para vocês o programa aqui agora, vamos ver se ele vai abrir. Só um momentinho. Abriu aqui, vamos olhar a Vale do Rio Doce. Em 2020, vamos ver se ele vai conseguir abrir aqui. O sistema é um pouco lento. Mas como eu estou falando com vocês, nós fazemos esse comparativo com relação à Bolsa de Valores, com relação à renda variável comparado à poupança. Então é o seguinte, poupança, nós vemos que a poupança rendeu 2,11% no ano. Já uma empresa, quando nós investimos nosso dinheiro em uma empresa boa, nós temos aí uma valorização, olha para você ver, nós temos uma valorização de 70% do início, comparado ao início do ano até o final do ano. Vamos comparar aqui agora, quero comparar com vocês aqui, qual seria deixa eu colocar aqui no gráfico aqui, mensal, qual que seria o valor que você teria se você tivesse investido na Vale no início do ano. Claro, gente, não é uma recomendação de compra, vocês não podem simplesmente só pegar o que eu falo aqui e comprar, vocês têm que sempre analisar o seu perfil de risco. Mas vamos lá, no início de janeiro de 2020, se nós tivéssemos comprado aí ações da Vale, hoje nós teríamos uma valorização de 120%. Ou seja, se nós tivéssemos investido R$1.000 no início do ano de 2020, hoje, em 2 de maio de 2020, nós teríamos aí uma valorização de 120%, ou seja, nós teríamos R$2.200 de lucro nessa operação. Então, olhem bem para você ver a capacidade que tem o mercado de ações. Mas é claro, gente, não é só ganhar. Se você não investir em uma empresa boa, em uma empresa sólida, você vai perder. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui agora. Olhem aqui para você ver a Oi. A Oi BR, que é o mercado da Oi, a empresa de telefonia. Observem aqui, quem investiu aqui lá em 2009, hoje ela teria perdido quase todo o seu patrimônio. Para uma ação que já tinha chegado a valer R$253, hoje ela está valendo aí R$1,70. Mas o que eu quero mostrar para vocês isso? Que vocês, antes de investir, antes de aplicar o seu dinheiro em uma empresa, você tem que ver
qual que é a empresa que você está aplicando. Você tem que analisar os fundamentos dela, você tem que analisar o preço que ela está, para você não comprar uma empresa que está muito cara. Tudo isso você tem que analisar e avaliar o lucro daquela empresa. Beleza? Então vamos lá. Voltar aqui que eu acabei que eu não mostrei aqui. A Vale do Rio Doce aí, se nós tivéssemos investido em janeiro de 2020, nós teríamos um lucro aí de aproximadamente 120%. Colocando aqui em janeiro, 120% de lucro. Então, vamos lá, deixa eu só aumentar o gráfico aqui. Teríamos aí um valor de aproximadamente 120% de lucro aproximadamente no dia 2 de janeiro. Então, gente, observem que o poder que tem o mercado de ações e a Bolsa de Valores. A OIBR, igual eu acabei de falar para vocês, quem investiu aqui em 2009, porque não olhou os fundamentos da empresa, não analisou o risco daquela empresa, hoje quem investiu a R$ 253, hoje estaria, cada ação dela vale R$ 1,70. Ou seja, então é importantíssimo você analisar e ver a capacidade que aquela empresa tem de um longo prazo. Mas aí, o que você me pergunta? Por que investir na Bolsa de Valores? Uma das situações que eu falei para você é observando o lucro. E vocês podem fazer operações que duram 2 dias, 3 dias, uma semana e aplicar numa empresa boa e pegar aquele dinheiro quando ela subir. Você pode fazer compras de ações na empresa quando ela está valendo ali X valor e pegar aquele lucro quando ela estiver valendo X mais 8%. Então, tudo isso é bom, é um motivo para você investir na Bolsa de Valores. Aumentar o seu patrimônio. Quando você aumenta o seu patrimônio, você investe em uma empresa boa em um momento certo, você estará aumentando o seu patrimônio e automaticamente esse aumento de patrimônio fará com que você tenha uma aposentadoria tranquila. Então, ampliação de patrimônio, eu vou te dar um exemplo aqui para vocês agora. Imagina você com 20 anos, você quer investir em ações, você quer comprar ações, você quer investir no mercado de renda variável. Vamos colocar como um exemplo fictício, algo que é perfeitamente possível obter, um valor que você tem de 7,6% de lucro ao ano que você tem como objetivo obter. Então, se você tem como objetivo obter, se você investe com 20 anos e quer pegar esse dinheiro quando tiver 50 anos, ou seja, um prazo de 30 anos para você alcançar aquele objetivo. Pensem comigo, se você investe todo mês ali R$200 mensal, ao final desses 30 anos, ou seja, você com 20 anos, ao final dos 50 anos, você vai ter um valor de R$236.429. Vocês lembram que eu falei para vocês que o importante é vocês iniciarem no mercado de investimentos. Quanto antes vocês investirem, melhor. Agora, observem se vocês tivessem feito isso com 30 anos. Vocês vão iniciar o mercado de investimentos querendo se aposentar com 50 anos e vocês começaram a pensar nisso com 30. Quanto que você teria ao final desses 20 anos? R$102 mil se vocês aportassem, vocês aplicassem R$200 todos os meses. Então, é extremamente importante vocês observarem. Quanto antes você começar a investir, o quanto antes você irá se aposentar, você irá ter um aumento de patrimônio. Observem a diferença. Se você investisse durante 30 anos, R$200 todo mês, a uma taxa de 7% aproximadamente de juros, você teria 236 mil. Se você investir R$200 todo mês, com a taxa de juros de 7% durante 20 anos, você teria apenas R$102 mil. Isso é extremamente importante para você ver o quanto é possível quanto antes você começar, o quanto antes você vai ter uma condição financeira melhor. Então, por que investir na Bolsa de Valores? Aposentadoria. Se você pegasse aqueles 236 mil que nós falamos aqui e investisse em um fundo imobiliário que hoje
que no dia 8 de maio, de 8 de janeiro, ele estava valendo R$107, você compraria 202.189 cotas. Essas 2.189 cotas rende mensalmente, todos os meses, 94 centavos por cota, na época que eu analisei esse fundo. Você teria uma renda mensal de R$ 2.057, você sem fazer absolutamente nada. Neste momento, você começa a fazer com que o seu dinheiro trabalhe por você. Você começa a entrar em operações, você começa a comprar ações e fazer com que o seu dinheiro trabalhe por você. Já pensou você ganhando R$ 2.057 sem fazer absolutamente nada? Pois é, esse é o poder, essa é a capacidade do mercado de ações. O mercado de ações, ele tem essa capacidade. Mas aqui, gente, é só esse fundo que eu escolhi aqui é apenas um exemplo. Não quero que vocês comprem com base nisso aqui. Analisem se aquele fundo está com preço bom, analisem ele. Então, por isso que eu deixei aqui a análise feita no dia 8/1. Por quê? Hoje nós consideramos essa análise uma análise defasada. Então, para não influenciar você comprar um fundo imobiliário, esse fundo imobiliário é apenas porque eu estou falando aqui. Toda e qualquer ação, toda e qualquer operação, compra de ações no mercado financeiro, demanda uma análise daquilo que nós estamos falando, daquilo que nós estamos investindo. Beleza? Então vamos lá. Não tome cuidado. Quando você for investir seu dinheiro, nunca coloque apenas em uma empresa só. Sempre diversifique. Claro, se você tem pouco dinheiro, começa com 2, 3 no máximo. E à medida que você for aumentando o seu dinheiro, você vai aumentando o número de ações que você tem. Não saia investindo sem conhecimento, gente. Esse é o principal. Não invista sem conhecimento. Estude antes de fazer qualquer compra de ações no mercado financeiro, seja ele em ações, seja ele em fundos imobiliários, qualquer coisa que você for fazer, até mesmo em renda fixa. E por isso que muitas vezes as pessoas começam a investir e sempre às vezes tomam prejuízos. Por quê? Ela não tem conhecimento. Isso aí causa o que nas pessoas que não conhecem, não têm conhecimento da Bolsa de Valores? Causa medo. O medo hoje de investir na Bolsa de Valores é um grande influenciador na hora de o mercado financeiro, na hora de você investir em ações. Por quê? Porque, primeira coisa, as pessoas acham que é difícil. Mas, se você estudar, se você analisar, não é difícil. Você tem plena condição de estar investindo no mercado financeiro sem ter preocupações com prejuízos gigantescos. Por que as pessoas não investem também? Não conhecem. Falta de conhecimento, às vezes, trazem medo das pessoas investirem, aplicarem seu dinheiro em bolsa de valores. As pessoas acham que é preciso muito dinheiro, mas, na verdade, não precisa de tanto dinheiro. O importante é você sempre ter constância. O segredo do mercado é ser constante, é ter constância naquilo que você está investindo. Vamos lá, eu vou te mostrar para vocês aqui uma empresa aqui, que ela é considerada boa, uma boa empresa por muitos. Quanto que ela vale? Eu vou até pesquisar no Google aqui para poder mostrar para vocês. Olha essa empresa aqui. Olha quanto que ela vale. R$10,06. É uma empresa excelente. É uma empresa muito boa, que tem dado muito lucro e tem crescido ao longo do tempo. É uma empresa boa para investir em longo prazo? É. Mas, como eu falei, não é uma recomendação de compra. É para vocês analisarem se ela está dentro do seu perfil de investidor. Ela vale R$10,06, ou seja, é uma empresa que você compra ela e pode permanecer por muitos anos aí. Ou seja, não precisa muito para você começar a investir, não precisa muito para você começar a comprar ações dessa empresa. O que precisa é você apenas começar a fazer os seus investimentos. Isso que vai separar
a pessoa que quer aproveitar o agora e a pessoa que pensa no futuro, que tem um objetivo em futuro de se aposentar mais cedo, não depender de ninguém e ter uma renda fixa. Olha aqui para vocês verem o seguinte, qual que foi o rendimento dela em dividendos vamos ver se eu consigo baixá-la aqui, para a gente ver qual que foi o último dividendos dela. Volume, valoração. Deixa eu dar uma olhadinha, ver se eu consigo achar aqui. Proventos. Olha para você ver. Ela pagou 2 centavos de dividendos. Deixa eu ver aqui, só um momentinho. Dividendos. Pois bem, no dia 26 de fevereiro, ela pagou 2 centavos. Ou seja, sem fazer nada, quem comprou uma ação dela recebeu 2 centavos no dia 26 de fevereiro. Ou seja, sem você fazer absolutamente nada. Essa empresa já chegou a pagar no dia 2 no dia 20 de 2 de 2020, 22 centavos em cada dividendo, ou seja, se você tinha aí 100 ações dessa empresa, você teria recebido aí R$22 somente de dividendos. Então, gente, é importante você sempre analisar. Não é caro, não é caro você começar a investir. Você precisa apenas começar a investir. Muitos pensam que às vezes, como eu falei, tem medo de perder dinheiro, ou seja, elas têm um perfil conservador. Mas é perfeitamente possível você comprar ações, montar uma carteira de ações, tendo um perfil conservador. Você vai investir o seu dinheiro não vai ficar parado, você não vai deixar de perder e você montará uma carteira de ações de forma conservadora. Então, gente, conservadorismo não é um problema. O medo de investir não é um problema. Você tem apenas que começar a aplicar o seu dinheiro no mercado financeiro. Outra coisa, as pessoas não conhecem as corretoras, elas têm medo de investir online. As pessoas pensam que as corretoras, devido a essa grande quantidade de golpes que nós temos aí, nós temos empresas muito boas. Por exemplo, a Clear, a Modal, que é a Modal Mais, temos aí a Nova Futura, temos aí a Rico, a XP, todas elas são excelentes corretoras. A BTG Pactual também, que entrou na bolsa, inclusive agora, teve negociações das suas ações. E o que a corretora é? A corretora é como se fosse um banco e ela faz a intermediação entre você, investidor, e a bolsa de valores, o mercado de bolsa de valores. Ela vai pegar a sua ordem, levar até a bolsa de valores e executar a sua ordem lá, fazendo aquela compra daquela ação. Então ela funciona como se fosse um corretor. Ela vai fazer esse intermédio entre você e a bolsa de valores. Mas aí, como eu falei, as pessoas querem investir e sempre não tem medo, ou então quando começa a investir, vai lá e faz o quê? Perde dinheiro. Por quê? As pessoas não levam em consideração os erros do investidor iniciante. Todo investidor iniciante, ele comete erros se caso ele sempre, igual minha mãe falava, colocar o carro na frente dos bois. Ele sempre vai cometer esses erros. Por quê? Ele não leva o risco em consideração. Gente, a bolsa de valores, assim como a poupança, assim como o mercado de renda fixa, ele sempre vai oferecer risco de você perder dinheiro se você fizer de forma incorreta. Vocês lembram que eu mostrei para vocês as ações da Oi? Pois bem, era uma empresa muito boa naquela época e acabou quebrando. Só que aqueles investidores que já são experientes viram isso e falaram assim, não, já estou saindo porque aquela empresa já não vale mais a pena investir. Ou seja, ela levou em consideração o risco, quando aquele risco atingiu, quando aquele momento de vender ele atingiu, ele foi lá e vendeu porque não valia mais a pena permanecer comprado aquela empresa. Então as pessoas não levam em consideração todo e qualquer tipo de investimento
é necessário você sempre fazer uma análise daqueles riscos envolvidos naquele investimento, seja uma renda fixa, aplicando tesouro direto, até mesmo na poupança e principalmente na bolsa de valores. Outro risco que eles não levam em consideração, o investidor iniciante, ele sempre escolhe empresas por indicação. Vocês lembram que eu falei com vocês aqui a respeito que eu não quero indicar para vocês? Por quê? Eu quero que vocês aprendam a investir, eu quero que vocês aprendam a analisar uma ação e assim possibilitar você a investir de forma segura de acordo com o seu perfil de risco. Não escolham ações com base em indicações, sempre analisem. Como eu disse, a maioria não faz uma análise, vão por indicação e não fazem uma análise adequada. E quais análises nós devemos fazer? Uma análise técnica e uma análise fundamentalista. E o principal, não estudam. A maioria dos investidores iniciantes, eles não estudam o mercado financeiro. Por isso, eles perdem dinheiro, eles não conseguem obter lucro no mercado financeiro, porque eles não estudam, pensam que apenas um curso ou um livro vai tornar ele um expert. Não. O mercado financeiro envolve riscos, envolve o seu dinheiro, o seu patrimônio e o dinheiro da sua família. Então, estude para você, assim como o médico estuda 6, 10 anos ou mais depois para se especializando, estude também para poder fazer parte do mercado financeiro e investir no mercado financeiro. E aqui eu coloquei um passo a passo para você que é investidor iniciante. O primeiro passo para você que você tem que fazer é abrir a conta em uma corretora. De preferência de corretoras que não tenham nenhum custo de corretagem ou tem custo de corretagem e manutenção de custódia zero. Por quê? O custo de corretagem e o custo de manutenção de custódia daquela corretora pode representar um valor muito alto no seu patrimônio e se você tiver pouco dinheiro, não compensa você investir tão pouco dinheiro assim. Defina o seu perfil investidor. Como eu falei, cada um tem um perfil investidor, cada um tem uma forma de analisar o mercado, cada um tem uma forma de se expor ao risco. Então você deve responder o questionário, você deve identificar qual que é o seu perfil investidor e assim você comprar ações ou, se caso você não tiver um perfil para ações, investir em renda fixa, que é um pouco mais seguro do que o mercado de ações. Ok? Então invista no mercado de ações, defina o seu perfil investidor antes de investir. E defina qual o objetivo que você quer. Se você, como eu falei, o seu objetivo é aposentar, faça operações dentro do mercado financeiro de médio prazo, de longo prazo, de médio e longo prazo. Nós temos diversos aqui. Por exemplo, no médio prazo nós fazemos operações que duram 2 dias a um mês. Em médio e longo prazo nós fazemos operações aí que duram de 1 mês a 6 meses ou até mais um pouco. Já em longo prazo, que é o considerado buy and hold, esse também tem foco no recebimento de dividendos, mas que particularmente eu não gosto tanto porque é mais fácil você comprar uma empresa boa quando ela está barata e vender quando ela estiver atingindo a máxima dela do que permanecer numa empresa nessas oscilações que ela tem. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Essa daqui vou colocar aqui a Vale, que nós falamos aqui, né? A Vale 3. Olhem para você ver o seguinte. Vou colocar no gráfico semanal aqui. Vou colocar aqui um gráfico para vocês observarem aqui. Observe a quantidade de oscilação que essa empresa teve. Ela caiu, subiu, caiu de novo, subiu, caiu. Depois ela voltou a subir. Então o que eu prefiro? Qual que é o tipo de operação que eu prefiro? Comprar neste ponto aqui e vender quando eu estiver atingindo um lucro muito bom. Como, por exemplo, se eu tivesse comprado aqui em 2016, hoje eu teria um lucro de 1.376%. Então, esse tipo de operação que eu quero para eu poder fazer investimento. Agora, se eu tivesse comprado em 2016, por exemplo, aqui em 2008, eu teria pegado todo esse
oscilação e só teria lucro já só agora. Claro, um lucro muito bom mas uma operação aí que durou aí, quase mais de 10 anos. Então eu não gosto desse tipo de operação porque eu prefiro pegar operações, por exemplo, de position trade que dura 6 meses, 1 ano que seja. Se, por exemplo, eu tivesse comprado ela aqui em 2016, teria vendido ela aqui em 2020 aí, durou um pouco mais, né? Mas é só para exemplificar para você o seguinte: eu prefiro pegar bons momentos de compra e bons momentos e vender ela quando ela está muito sobrecomprada. Ok? Então, assim, é um tipo de operação que eu gosto mais. A buy and hold é boa, porque você recebe dividendos, mas a position trade também você tem capacidade de receber dividendos, não tanto quanto a buy and hold, que é onde a buy and hold você vai se tornar sócio daquela empresa. E isso, para muitos é bom. Eu, particularmente, não quero tornar sócio por um longo prazo. Eu quero tornar sócio e aumentar meu capital e depois sair daquela operação ali. É como se tivesse um carro, uma casa, fosse vendedor de imóveis, compra uma casa, espera ela valorizar e vendo ela quando estiver com um preço muito bom. E assim eu não tenho momentos de crise na economia em qual vai fazer com que eu perca valor naquela casa. Após você escolher seu perfil investidor, o seu objetivo, você poderá focar em cursos, em vídeos no YouTube, livros, para começar a investir. Se seu foco for médio prazo, procure estudar sempre análise técnica, análise fundamentalista. Se seu foco for buy and hold, procure focar em análise fundamentalista, ou seja, você vai analisar os fundamentos, se aquela empresa está tendo lucro, se aquela empresa está tendo aumento de patrimônio, está reduzindo as suas dívidas, tudo isso você tem que olhar nos últimos 3 a 5 anos. Analisou essa empresa, tem toda essa característica nela, então beleza, você escolhe ela como um buy and hold, mas a análise técnica, e utiliza a análise técnica para poder achar o melhor momento para poder você comprar. Warren Buffett fala sempre: eu prefiro comprar empresas boas quando ela está barata. Ele, por exemplo, ele tem aí cerca de 20 milhões guardado. Claro, não é nosso caso, nós não temos esse valor. Quem dera um dia nós tivéssemos esse valor. Mas o Warren Buffett tem 20 milhões guardados porque ele espera boas oportunidades, onde a empresa boa está com um preço bom. Que, por exemplo, se eu tivesse comprado Vale quando ela caiu ano passado devido à questão do Covid, hoje nós estaríamos com um lucro muito grande. Então é importante você comprar empresas boas para quem escolhe o buy and hold. Eu particularmente não gosto, mas para quem escolhe, comprar empresas boas quando elas estão baratas. Beleza?